Interessante, né? Uma pessoa que fala de Deus, fala do reino, como eu também falo. O meu comando quântico, ele começa com minha querida essência divina, que é sempre fazendo essa conexão com o divino que há dentro de nós, e falando de frequência, aquilo me chamou a atenção. Aí comecei a assistir, teve um IP logo em seguida. Quando eu olhei os valores, 15 mil, falei, nossa, você é louco. Desisti na mesma hora, falei, não, isso daqui né, já está todo desbloqueada, já fiz todos os meus desbloqueios com os comandos quânticos, está tudo certo, já ressignifiquei todo o meu passado. E passou. Continuei vendo as palestras dele, assistindo outra coisa, e aí eu fui numa palestra presencial em setembro. Fui na palestra presencial, nós ficamos mais ou menos uns 10 minutos conversando. Eu fiz uma pergunta, né? E aí a gente ficou conversando nessa palestra uns 10 minutos. Aí quando eu saí, o pessoal falou, gente, ele não faz isso. Normalmente ele responde a pergunta, 1, 2 minutos no máximo, ele ficou 10 minutos, né? Aí o próprio pessoal da equipe dele me cercou. E nessa palestra, ele deu um desconto. Para quem estava lá no ao vivo, tinha um desconto para participar do IP. E aí eu, naquela empolgação toda, fui e comprei. Vim para casa, passou uns 3, 4 dias mais ou menos, começou a bater arrependimento. E para ajudar, eu tenho uma das minhas propriedades, vamos dizer assim, é uma casa que eu tenho aqui em Guarulhos, que eu montei uma república para estudante. E meu, começou a dar um monte de coisa ruim nessa república. Deu problema de vazamento, deu problema na elétrica. E eu comecei a gastar um monte de dinheiro. A conta de água veio R$ 1.200, para vocês terem uma ideia. Foi assim, eu estava gastando já uns 4, 5 mil reais, 3, 4 dias depois, eu falei, onde eu estava com a cabeça, meu Deus, 15 mil reais, eu podia estar aqui arrumando tudo, fazendo um monte de coisa. E eu fui fazer esse curso. Aí eu desisti, falei, vou cancelar, não vou continuar com esse curso. Mandei e-mail para eles, entrei em contato e nada. Mandava no e-mail, a resposta era, vá para o grupo de WhatsApp. Se é para o grupo de WhatsApp, chegava no WhatsApp, não tinha como você falar com o humano, ficava no robozinho, não conseguia resolver. Falei, vou ter que ir lá para a Alphaville para cancelar esse negócio, porque os caras não vão cancelar. Só que aí o que aconteceu? Eu olhei no meu banco e estava lá o estorno. Eu falei, putz, os caras são eficientes pra caramba, né? Nem entraram em contato comigo, nem tentaram reverter o negócio, mas já cancelaram, devolveram o dinheiro pro cartão. Beleza. Quando foi um dia antes, 2 do treinamento, chega um WhatsApp para mim, o contrato para assinar do curso, que seria 2 dias depois. Aí eu falei, não, não é possível. Quando eu vou olhar no meu cartão, cadê? O valor estava cobrando de novo. Quer dizer, eles fizeram o estorno e depois cancelaram o estorno. Aí e no contrato dizia o seguinte, se você perdeu o treinamento, você só podia ter o reembolso de 50% ou esperar o próximo treinamento. Aí eu falei, não, quer saber de uma coisa? Eu vou ter que entrar na justiça, eu vou ter uma dor de cabeça com esses caras, é melhor eu ir para esse treinamento, porque Deus está me dizendo alguma coisa com isso. É alguma mensagem aí que eu tenho que fazer esse treinamento. E aí eu fui. E aí, por isso que a Vilma, né, comentou que a menina teve que... A Iraci, que foi a moça que estava lá na palestra, que vendeu para mim, entre aspas, né, que fez essa intermediação, ela me ligava direto, mas menina, por que você não vai fazer? Você disse que tem condições financeiras, você não sei o que lá e tal, vai ser bom, vai ser maravilhoso. O Pablo ficou conversando 10 minutos com você, com certeza ele vai trazer você para a equipe, não sei, enfim. E ela me ligava direto, então por isso que a Vilma disse que teve muito trabalho. Bom, a gente está com 9 pessoas, eu acho que no sábado talvez não vai entrar muita gente, então eu vou falar um pouquinho agora de mim. Eu atualmente estou advogada, estou corretora de seguros, estou digital influencer, sou mãe de 4 filhos, tenho alguns imóveis, invisto na Bolsa de Valores, tenho uma situação financeira estável, não sou milionária, né? A gente já tem mais de 1 milhão aí de patrimônio, mas enfim, não sou uma pessoa multimilionária nem nada disso, mas tenho um padrão de vida tranquilo.
Mas nem sempre foi assim, né? Eu sou uma pessoa que tive uma infância muito humilde, já catei lixo, com 6 anos de idade, meu pai, ele catava, hoje em dia a gente fala reciclagem, né? No meu tempo era catador de lixo mesmo, a gente ia num lixão, que era um monte, morava em Itaquaquecetuba, então tem um local onde as pessoas, os coletores de lixo levam os caminhões de lixo para aquele local, então a gente ia para esse local com uma carroça, e a gente catava papelão, vidro, metais e tudo isso, e alimento também, porque a gente não tinha o que comer, né? Então a gente passava fome literalmente. Então todos esses alimentos que vocês jogam aí no lixo, que está vencido, era isso daí que a gente catava. Chegava em casa, minha mãe era aquela provadora do rei, né? Comia todos os alimentos antes de passar para o rei. Minha mãe fazia isso com a gente. Então ela verificava o alimento, se estava em condições ou não de comer, e a gente comia. Essa casa que a gente morava era uma casa de pau a pique, chão de terra, parede feita de barro e taquara, tinha um fogão a lenha, um banheiro fora da casa com uma fossa, que essa fossa, tem umas fossas chique, né, que o pessoal coloca privada, a nossa não tinha, era só um buraco no chão. E era horrível, né, a gente, criança, né, e ali tem a minha irmã caçula, ela morria de medo, porque você olhava para baixo no buraco e você via um monte de vermes. E ela morria de medo de sozinha. Então, toda vez que ela ia para o banheiro, ela me chamava para ir com ela. E as minhas bonecas, meus brinquedos, eram aqueles que a gente catava no lixo. Então, minha boneca tinha uma perna clarinha, uma perna mais escurinha. Naquele tempo não existia boneca negra, como hoje existe, era só branquinha. Mas tinha aquela que era mais amarelinha, a outra que tinha a cor um pouco mais escura. Então, eu emendava ali, pegava a perna de uma, o bracinho da outra, fazia as roupinhas, costurava à mão. E é isso, com 8 anos comecei a trabalhar, porque comecei a frequentar a escola, e no meu tempo, você não era como hoje, né? Hoje você vai para a escola, o governo te dá tudo, te dá uniforme, te dá material, te dá livro, te dá mochila. No meu tempo, não. Existia um uniforme e a gente era obrigado a comprar esse uniforme, então tinha que ter um tal de um conga. Quem tem a minha, eu tenho 55 anos, tá, gente? Quem tem a minha idade sabe disso. E o que acontece? Eu não tinha o conga. E ficava um inspetor na porta. Esse inspetor ficava na porta do colégio olhando quem não estava calçado adequadamente. Quem não estava calçado, ele expulsava, nem entrava, não assistia a aula. Então, o que eu fazia? Eu ia de chinelo, eu me escondia no meio das outras crianças para conseguir passar. E aí, muitas vezes, na hora do intervalo, ao invés de correr comer o lanche, eu ficava escondida na sala, porque se o inspetor me visse, ele também me expulsava. Então, com 8 anos, eu comecei a trabalhar como babá, ganhava aí, sei lá, como se fosse o dinheiro de hoje, R$ 50 por mês. Mas aquilo era o que me proporcionava comprar esse conga, comprar um caderno para eu continuar estudando. E assim vim, minha vida inteira trabalhando, estudando. Logo naquele tempo, acho que já com 9, 10 anos, eu já consegui não fazer mais aula de educação física, então eu já trabalhava um período maior, depois eu fui faxineira, fui empregada doméstica, trabalhei de ajudante geral numa metalúrgica. Nessa época da metalúrgica, eu já comecei a fazer curso de datilografia, fazia curso de datilografia de sábado. E aí eu ia para esse curso de datilografia, como ainda não tinha muito dinheiro, porque ganhava, o metalúrgico ganha um piso legal para caramba, mas eu ajudava em casa, né? Então eu dava parte do meu dinheiro em casa, e aí não tinha muito dinheiro, tinha que pagar o curso. E aí, o que eu fazia? O curso era sábado, das 8 até as 5 da tarde. Como eu não tinha condição de estar indo comer fora, em restaurante, eu levava um pão com ovo. Na hora do intervalo, que era meio-dia, eu ia para a escada, comer aquele pão com ovo para ninguém ver, que eu não tinha condições de estar pagando. Fiz o curso de datilografia, depois fiz um curso de inglês, depois fui trabalhar, comecei a trabalhar em escritório, nisso já estava terminando o meu colegial, estudando, fui fazer um cursinho para prestar vestibular, porque eu queria fazer computação na época, bem diferente de advocacia. E prestei vestibular quando saí do colégio, imagina, colégio público, né? Qual é a chance de entrar numa boa faculdade? Zero. E eu queria entrar na USP ou no CTA, que era o Centro Tecnológico da Aeronáutica. Aí fui fazer um ano de cursinho, fiz esse ano de cursinho, nisso como eu já estava trabalhando no escritório,
prestei vestibular, entrei no Mackenzie na PUC, que hoje quem entra no Mackenzie na PUC está feliz. Eu não estava feliz, eu queria a USP ou CTA. Fui fazer mais um ano de cursinho, para entrar na tal da computação. Estudei, trabalhando, imagina. Trabalho, estudando à noite. Vai a chance de concorrer com crianças como os meus filhos, que estudam o dia inteiro, melhores escolas, melhores professores, só vivem para isso. Não entrei de novo no Mackenzie na PUC, acabei fazendo minha inscrição na PUC, comecei computação, mas 6 meses depois vi que não era nada daquilo que eu queria, e ao mesmo tempo, nessa época, eu comecei a trabalhar em confecção. Fui ser representante comercial, tinha uma tia que trabalhava nessa área, e ela falou, Eliane, você tem jeito para falar, para lidar com as pessoas, experimenta, vem comigo, eu estava de férias, trabalhava numa editora nessa época, você está de férias, fica esse mês me acompanhando, se você gostar, você vem, é uma área que dá muito dinheiro. Falei, legal. Fiquei esse mês com a minha tia, adorei o trabalho dela, a gente era representante comercial, o que você fazia? Você pegava o mostruário das empresas que fabricam confecção, você levava para as lojas e fazia essa venda da fábrica para a loja. Saí da editora, comecei a vender, no primeiro mês vendi muito, já estava assim, aí já fui morar sozinha, aluguei um apartamento no centro de São Paulo, com mais um mês dei entrada no meu primeiro carro, que era uma Brasília vermelha, e aí veio o Plano Collor. O que aconteceu no Plano Collor? Eu tinha vendido muito, eu tinha um cliente, por exemplo, que eu consegui, que era a Votex, que era do Grupo Votorantim, tinha feito um pedido gigantesco. Então, a gente fala no meio de vendas que eu estourei a boca do balão. Estava feliz da vida, com o Plano Collor, o que aconteceu? Quem é da época se lembra, faltou matéria-prima. Então, as empresas vendiam, mas não tinha matéria-prima para fazer os produtos. E essa empresa, que era a minha carro-chefe de vendas, o que eles fizeram? Eles priorizaram entregar as mercadorias para quem já era cliente. E todos os meus clientes eram novos, porque eu tinha começado, fazia 2, 3 meses. Resultado, eu tinha como se fosse dinheiro de hoje, sei lá, 40, 50 mil para receber de comissão, eu recebi 5 mil. E aí não deu para pagar a prestação do carro, não tinha como pagar, paguei minhas contas, aluguel, essas coisas, e voltei a morar com os meus pais em Guarulhos. E estava assim, meio desesperada à noite, 4 horas da manhã, escutei um anúncio no rádio. Precisa-se de vendedores, pagamos 300% de comissão. Falei, não, isso aí não existe, porque na confecção a gente ganha 10% de comissão. Quando o cara falou 300, falei, não é possível. Mentira, mas eu vou lá. Seleção, tal lugar, endereço, a partir das 7 horas da manhã, uma coisa assim. Aí fui. Era uma corretora, uma empresa, não era bem uma corretora de seguros. Era tipo como se fosse uma seguradora, mas também não era bem uma seguradora. Era Coifa, Pecúlios e Pensões. Era uma empresa que vendia seguro para os militares. Fui lá, realmente era 300% de comissão. Você ganha só uma vez na venda, mas a pessoa paga para o resto da vida, né, o seguro de vida. Fiz o treinamento de uma semana, comecei a trabalhar em um mês, fui campeã de venda das mulheres. E como que eu fui campeã? Como que eu vendia esse seguro? Vocês conhecem a Estação da Luz, a rede ferroviária? Na rede ferroviária tem os caras que ficam consertando os trilhos do trem. Eles ficam ali, se você passar de trem, se você olhar, você vai ver muitas vezes um pessoal com picareta e tal, que fica ali arrumando. E eu ia, então, vender seguro para esse pessoal. Pegava a minha pastinha e ia andando ali no meio dos trilhos, no meio daquelas pedras todas, pegava esse pessoal, bom dia, você tem 5 minutinhos para conversar comigo? E ali começava a vender o seguro, e assim eu fui campeã de venda das mulheres. Passou um tempo disso, eu comecei a vender seguro, essa empresa ela vendia para todo funcionário público. Então, eu comecei a atender procuradores, juízes, desembargadores, e comecei a me encantar pela área do direito. E falei, gente, que negócio, os caras contavam, principalmente os aposentados, eles contavam as histórias, né, de como eles começaram, os casos que eles enfrentaram. Falei, puxa, gostei disso. Aí eu resolvi fazer direito. Comecei a fazer direito nessa época. E conheci nessa empresa o meu primeiro marido, que é o pai da minha filha mais velha. Nós montamos uma corretora de seguros juntos. E começamos a desenvolver tudo isso.
Ficamos mais ou menos uns 5 anos fazendo isso, eu treinando a equipe de vendas e já lidando com toda essa área comercial. Com 5 anos, mais ou menos, eu resolvi ter minha primeira filha, engravidei, fiquei trabalhando quase todo o tempo. Quando minha filha faltava um mês, mais ou menos, para nascer, eu fui para casa e eu cuidava já de uma criança que era a filha dele do primeiro casamento, que quando a gente ficou juntos, esse bebezinho tinha pouco mais de um ano, a mãe tinha abandonado, então eu criei já essa menina, e depois, quando ela já estava com 6, 7 anos, eu resolvi ter a minha. Parei para ter minha filha. A minha ideia era ficar em casa 2 meses, depois levar ela para o escritório para trabalhar, mas acabou não rolando isso, amamentando e todos os afazeres, e eu, super mãe, não queria deixar minha filha de jeito nenhum, o escritório não ia ter ambiente para ela ficar. Enfim, fiquei em casa. Quando ela tinha mais ou menos uns 9, 10 meses, descobri que o meu marido estava me traindo com a nossa secretária e com mais 3 vendedoras. Todas achavam que era a única amante, que era a exclusiva. Eu descobri uma das vendedoras, entrei em contato com a nossa secretária e falei para ela: olha, eu estou indo aí na corretora, eu descobri que o fulano, que eu não vou citar o nome aqui, está me traindo com a vendedora tal, e eu estou indo para aí. Quando eu cheguei lá, a secretária não estava mais. Quando ela soube que ele estava com essa outra vendedora, ela largou tudo e foi atrás dele na cidade que ele estava, que era uma cidade do interior. E aí descobri que ela era amante dele. Aí, quando eu manifesto isso na corretora, mais 2 meninas levantam a mão. Bom, o cara era terrível, né? Ele estava traindo todas, todas achavam que era a única amante. Aí me separei, fiquei 5 anos sozinha, mas já fazendo faculdade ainda. Eu fazia faculdade e eu amamentava a minha filha, então o que acontecia? A minha irmã levava a minha filha no intervalo da aula, para eu dar mamar para ela e ela voltar para casa. À tarde, minha mãe ia comigo para fazer os atendimentos, que aí eu estudava de manhã e vendia seguros à tarde. Saía à tarde, minha mãe ficava com meu bebezinho no carro, enquanto eu entrava na casa de um cliente, ou num fórum, enfim, aonde fosse que tivesse o cliente para eu vender o seguro, voltava, amamentava, e assim, luta, 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 luta. Um determinado momento, mas aí que aconteceu? Eu continuei trabalhando, vendendo seguro, a gente montou uma espécie de uma filial da corretora em Guarulhos, e eu continuei vendendo seguro junto com esse meu ex-marido, porque eu, quando conheci ele, eu tinha 19 anos, né? E ele tinha 41, ele era 22 anos mais velho que eu. E ele me convenceu, eu era muito ingênuo, muito bobo, ele me convenceu que não compensava eu sair, montar a minha corretora, que era melhor eu continuar vendendo com ele, porque tudo que era dele era da minha filha, da nossa filha, que não sei o quê, tarari, tarará, e a tonta foi na conversa e continuei fazendo isso, crescendo a apólice dele, até que em um determinado momento, essa mesma tia da confecção falou para mim: Eliane, por que você não monta a sua corretora e para, né, de ter esse contato com ele, de crescer as coisas dele? E aí eu falei: quer saber? Vou fazer isso. E eu já era formada nesse tempo, tinha montado a advocacia, pagava o escritório de advocacia com o dinheiro do seguro, porque na advocacia eu não ganhava quase nada ainda, estava no começo, não tinha banca montada, não tinha credibilidade de indicação de nada disso. Ninguém na minha família era advogado. Aliás, eu fui a primeira pessoa da minha família, tanto por lado de pai quanto de mãe, a ter um curso universitário. Até eu, nunca ninguém tinha tido um curso universitário. Então, não tinha nem alguém a quem recorrer familiar para me dar uma ajuda nesse sentido acadêmico e jurídico. Só que, olha só, a advocacia foi o que fez toda a diferença. Por quê? Eu procurei algumas associações e uma delas foi a Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. Pelo fato de eu ser advogada, né, aquilo que o Pablo fala, tudo aquilo que ele passou lá atrás serviu para ele ser hoje quem ele é, né? E é o que acontece na vida da gente. O fato de eu ser advogada, eu conversava de igual para igual com os caras, com o presidente, com todo esse pessoal. E aí entrei numa licitação, comecei a negociar pólice para seguradora e tal. Enfim, consegui fechar. Eu fui a que ganhou nessa licitação a melhor proposta, com melhor condição e tudo mais. E comecei do zero essa pólice.
fiquei 17 anos, e daí, do seguro, dessa pólice que eu montei, foi que eu consegui conquistar tudo que eu tenho hoje, né? É, e aí eu encontrei um momento com um amigo de infância, e eu não tinha parado para ter consciência, sabe, das coisas. E ele falou assim para mim: Nossa, Eliane, você, desde pequenininha, você falava que um dia você ia ser rica, e hoje você é rica. Aí eu parei assim, levei aquele choque, né? Falei: Eu sou rica? Aí fiquei pensando, falei: Pô, eu moro numa casa com 4 suítes, com piscina, tenho vários imóveis, tenho dinheiro na bolsa, tenho isso, tenho aquilo, viajo todos os anos 2 vezes para fora do país, viajo dentro do Brasil. Aí caiu a ficha que eu estava rica mesmo. Eu falei: gente, eu estou rica. E nesse processo todo, eu comecei nesse momento a estudar física quântica e entender um pouquinho dessa questão da frequência, da lei de atração, da energia. Depois eu fiz um curso de comandos quânticos, e o que eu percebi? Que tudo aquilo que a vida inteira eu fiz, eu já usava a quântica inconscientemente. Então, aquela coisa de você ter objetivos, de você perdoar, uma coisa que o Pablo fala bastante, assim, eu passei por vários perrengues na minha infância, situações de opressão, por abusos de vários tipos. Mas eu sempre perdoei. Eu sou uma pessoa que eu não guardo nada de negativo. Isso, na minha fase adulta, várias situações onde eu emprestei dinheiro para alguém, eu ajudei uma pessoa, e várias eu já ajudei nessa vida. E a pessoa, óbvio, quando você empresta um dinheiro para a pessoa e ela não te paga, o que ela faz? Desaparece, né? Passava 2, 3 anos, a pessoa voltava, me pedia de novo, vinha chorando: Ai, estou numa situação, não sei o quê. Ia de novo e emprestava. E minha mãe: Eliane, você é louca? Você não lembra que você ajudou essa pessoa fez isso, fez isso? Mãe, não lembrava, esqueci. Eu esqueço, gente. É um negócio maluco, eu esqueço completamente. E aí eu falei: gente, nossa, como isso está vinculado a todo o sucesso e a tudo que eu conquistei. Porque realmente eu me desapego do passado, eu não guardo mágoa, eu sempre estou ajudando, eu sempre estou procurando fazer o melhor que eu posso, abrindo mão do meu tempo para ajudar o outro. Só que o universo é tão maravilhoso, Deus é tão incrível, que tudo aquilo, ele criou essas leis, né? Todas as leis que existem, foi Deus que criou. Então, essa lei da ação e reação, ou a lei da semeadura, aquilo de você, tudo que você emana para o universo volta para você, sempre foi muito frequente na minha vida. Então, a todo momento, eu tive pessoas, situações que vinham, como essa tia me deu essa ideia, essa tia me levou lá atrás para vender seguro, para trabalhar com vendas, depois ela me deu a ideia da corretora. Então, assim, várias situações na minha vida foram acontecendo, que foram me levando para esse sucesso, vamos dizer assim, profissional e tal. Mas o que me levou a ir para o Pablo? A minha vida pessoal. Porque vocês veem que já desde o meu primeiro casamento já deu ruim. Primeiro porque eu, com 19 anos, um cara de 41 anos, 22 anos, o que eu estava procurando? Um pai, né? Porque até nesse dia que eu falei com o Pablo, que eu fiquei 10 minutos com ele na palestra, ele falou: você tem o bloqueio seu, não sei o que, paternal. E eu fiquei pensando sobre, porque meu pai, ele era um cara maravilhoso, era um cara que trazia café da manhã para a gente na cama, era um cara que empinava pipa, que, sabe, ensinava a gente a jogar bolinha de gude, ensinava. Era o cara assim que brincava, que estava ali carinhoso, ele era essa figura materna carinhosa, vamos dizer assim. E minha mãe já era aquela durona, né? Aquela que enfrentava os vizinhos, que partia para a briga com os outros para defender a gente. E eu acabei buscando no relacionamento um pai. Com essa decepção que eu tive, eu fiquei 5 anos solteira, mas depois acabei conhecendo um outro rapaz, e a gente ficou noivo, casamos. Com ele eu não tive filhos. Com mais ou menos 11 meses, ele era engenheiro já. E nessa época estava muito ruim a parte de engenharia, ele era engenheiro elétrico, trabalhava fazendo
montando coisas para grandes empresas. Então, ele regulava, tipo, chegava, sei lá, 2.500 watts, e como regulava essa potência para cada equipamento, para cada máquina que a empresa tinha. E a área de construção estava muito ruim, ele estava com pouco projeto, e o pai dele era advogado e já tinha sido presidente da OAB 2 vezes. E eu, coitada, né, ali advogada, sofrendo para ter um cliente, o cara tinha tudo, uma banca montada, um puto escritório, um pai com um nome renomado na cidade, e não aproveitava. Aí eu comecei a falar para ele, meu, vai fazer direito. Seu pai tem tudo, você tem a faca e o queijo na mão, é só você cortar. Tanto eu fiz a cabeça dele que ele foi fazer direito. Resumo da ópera, com 11 meses de casamento. Eu cheguei a engravidar, perdi um bebê com 4 meses, tive um problema na gestação, minha bolsa rompeu e perdi o bebê. E aí, com 11 meses, eu descubro o quê? Ele tinha saído com uma menina da faculdade, foi para um motel e pagou no cartão de crédito. Mais uma vez me separei, mais uma vez, pelo mesmo motivo, traição. E uma grande decepção, mais uma vez, porque ele era da minha idade, já era 1 ano mais velho que eu, e eu ali fazendo de tudo para ele crescer como pessoa, profissionalmente e tal, e mais uma vez essa decepção. Mas, enfim, levei isso daí. Nessa época, estava com uma situação já começando a entrar dinheiro na corretora, começando a sobrar. Meu apartamento que eu tinha comprado lá atrás, que eu já até contei essa história, eu não tinha dinheiro, então eu fui alugar um apartamento e pedi para um parente meu ser o fiador. E como que a gente fez? Ele tinha um imóvel, mas não tinha escritura, então eu paguei a escritura e ele foi ser meu fiador. Um pouco mais de 1 ano depois, esse parente ele vai e retira a fiança. Por quê? Ele tinha um irmão e esse irmão tinha uma filhinha. E eu tinha dado um presente caríssimo, que era uma boneca chamada Mãezinha, que tirava a barriga para essa criança. E ele ficou, sei lá, ofendido, magoado, porque eu dei um presente para a filha do irmão e não dei para o filho dele. Enfim, quando eu chego na imobiliária, ele está lá tirando a fiança. E eu fui um dia antes, que eu sempre paguei o aluguel adiantado, acho que ele pensou, vou antes, porque eu não encontro com ele. E justamente eu estava lá. E quando o rapaz o corretor me falou, olha, ele veio tirar a fiança, você tem 30 dias para sair do imóvel, naquele dia eu canalizei toda a raiva, toda a mágoa, e falei, nunca mais eu vou passar por isso. Em 1 mês, eu saí para vender, eu trabalhei como uma louca, até de sábado, de domingo, os aposentados, pode me receber domingo? Eu ia de domingo, e em 1 mês eu dei entrada no meu apartamento. Já lá na frente, o que aconteceu? Eu estava pagando as prestações, mas aí tinha montado a corretora, já estava começando a ganhar dinheiro, e aí eu consegui quitar o meu primeiro apartamento. Quando eu me separei desse segundo marido, eu já estava com um pouco mais de caixa e comecei a procurar um outro imóvel. A minha ideia era comprar uma casa onde eu pudesse, uma casa que tivesse frente para 2 ruas, onde eu pudesse montar a corretora, para eu, né, trabalhar, mas morar também no mesmo local. E nisso, acabei conhecendo um rapaz que era engenheiro, mas que estava trabalhando como corretor de imóveis. Na verdade, eu já conhecia ele já tinha se relacionado com algumas pessoas que eu conheci, então a gente se encontrava em festas e tal. A gente acabou começando a sair. 6 meses depois, eu acabei engravidando da minha segunda filha. A gente foi morar juntos. Quando essa minha filha tinha 1 aninho, usando camisinha, engravidei da minha terceira. E ele começou a trabalhar com transportes, fazendo transporte, porque o ramo imobiliário não estava legal, ele não conseguia vender, e aí me convenceu que se ele tivesse uma Fiorino, ele ia começar a fazer transporte, que tinha um amigo dele que estava muito bem, que estava ganhando dinheiro, e eu fiz isso. Passado um tempo, o que acontecia? Celular naquele tempo não era como hoje, mas já tinha celular, vira e mexe estava sem sinal, eu ficava 2, 3 noites fora de casa. Na minha cabeça, falei, meu, tá me traindo,
e eu nem fui atrás para descobrir o que que era, me separei. Um mês depois descobri que ele estava usando drogas, que na verdade ele já usava maconha e eu não sabia, não entendia nada de droga, então não tinha noção, mas aí quando ele começou a trabalhar com transporte, dormir fora, ele começou a usar outras drogas, até para não dormir e tudo mais, cocaína, rebite, outras coisas assim. Quando eu descobri essa situação, o que eu fiz? Tentei voltar. Tentei voltar e ofereci tratamento. Falei, meu, eu pago uma clínica, você vai se tratar. Porque o que eu pensava? Nas minhas filhas. Imagina se ele é preso, se acontece alguma coisa, minhas filhas não têm culpa das minhas más escolhas. Eu não queria que elas sofressem algum tipo de situação por conta disso. Então, eu tentei fazer de tudo para realmente reatar esse relacionamento, para ajudá-lo, para ele se tratar. Fiquei nessa situação por uns 2, 3 meses, até que um determinado dia ele falou para mim, olha, eu posso largar tudo, mas a maconha eu não vou largar. Se você quiser ficar comigo, é assim. Aí aquilo foi uma chave, né? Entendi que não tinha a menor condição, e aí realmente me separei e toquei a vida. Algum tempo depois, comecei a namorar com outro rapaz. Quando ele soube que eu estava namorando, aí foi um inferno. Ele me perseguiu, me ameaçava de morte, dizia que ia me matar e depois se matar. Tem 5 boletins de ocorrência contra ele. Entrou com um pedido na justiça para visitar minhas filhas, não por elas, porque ele queria metade dos meus bens. E a casa que eu moro hoje, inclusive, eu comprei quando a gente estava namorando. Então, ele queria metade de tudo, só que o advogado falou, olha, para você ter alguma coisa, você tem que pagar a pensão. Então, ele ofereceu uma pensão de R$ 250, só que minha filha amamentava, a minha caçula amamentou, eu amamentei até 4 anos de idade. E o juiz deu já o final de semana para um bebê de 1 aninho e pouco, que estava amamentando, para ficar com o pai. Imagina, como que um bebê vai ficar 3 dias sem ter o leite, sem mamar na mãe? Não tinha condições. Então, eu tive que fugir da minha casa e morar em outro local, durante 2 meses ou um pouco mais, com as minhas filhas pequenas, para o meu advogado conseguir reverter isso, levar provas, levar laudo da minha ginecologista, exames que comprovavam que eu amamentava, fotos e tudo isso, até o juiz modificar toda essa situação, além dele estar me ameaçando. E aí tive que contratar um segurança todas as vezes que ele vinha. O juiz determinou que ele pegava as meninas de manhã, devolvia à noite, no sábado e no domingo. Foi uma jornada aí bem difícil, mas que a gente sempre com esse propósito, sabe? Uma coisa muito impressionante de Deus é o seguinte: num determinado momento da minha vida, eu estava assim sofrendo muito por essa questão de relacionamento, que eu falava, poxa vida, né? Eu sou isso, sou aquilo, procuro fazer o bem, procuro ajudar, não consigo encontrar uma pessoa que seja bacana, que seja honesta, um homem decente, né? E aí eu me ajoelhei, peguei a Bíblia e abri uma passagem, e essa passagem dizia o seguinte: tinha alguém conversando com Jesus, reclamando também de alguma coisa, não lembro exatamente o contexto, mas o resumo é que Jesus dizia assim para ele: filho, se hoje tu tiveres fome, tu vais, planta a tua comida e come. Se tiveres sede, tu vais até o poço, pega a tua água e bebe. Se tiveres frio, tu pegas o óleo e unges o teu corpo. E se quiseres ir até a cidade sagrada, tu te levantas e caminha até lá. Vai chegar o dia e tu terás sede e alguém terá que buscar a água. Terás fome e necessitará que alguém plante tua comida. Terás frio e alguém terás que passar o óleo em teu corpo. E quererás ir até a cidade sagrada e terás que ser carregado até lá. Gente, quando eu li essa passagem, eu caí no chão de joelho. Eu chorava. Eu falava, meu Deus, eu sou perfeita, sou inteligente, minha filha é perfeita, eu tenho minha casa, eu tenho meu trabalho, eu tenho uma família que me ama e eu estou aqui sofrendo por causa de um relacionamento, por causa de um homem. Aonde que eu estou com a cabeça?
E ali, nossa, ali foi uma transformação gigantesca. Mas eu voltei sempre a focar o quê? No financeiro, por conta de toda a minha infância, de fome, de tudo que eu passei, a minha preocupação era ter segurança, era ter um patrimônio. Cada filho que eu fui tendo, eu comprava uma casa, eu pensava, se eu morrer amanhã, pelo menos um lugar para morar, meus filhos vão ter. E, enfim, acabei me separando então desse terceiro marido, toquei a vida, trabalho, 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 já conhecendo a física quântica, já buscando essa conexão da frequência com o divino, porque nesse curso que eu fiz de comandos quânticos não tinha nada de essência divina, não tinha nada a ver com essa conexão, era mais essa coisa de você falar, como a própria Bíblia diz, a palavra tem poder, e de fato tem, porque cada palavra, cada pensamento gera uma onda, gera uma vibração, e então, quando você fala alguma coisa, você está emanando uma onda para o universo. E, obviamente, através da lei da ação e reação, tudo que você emana vai voltar para você. Mas eu, por ter essa coisa muito forte, né, de acreditar no Criador, de acreditar em algo mais, de acreditar numa inteligência divina, e a nível atômico, o que seria Deus? Né? Essa energia que permeia tudo que existe. Então, se você ampliar um átomo, você chega no núcleo, se você ampliar o núcleo do átomo, você vai chegar nos quarks, se você ampliar os quarks, você chega no bóson de Higgs, nas supercordas, que é a maior energia que existe, que eles estão tentando, que é considerada a partícula de Deus, porque é a energia criadora de tudo que possa existir. Então, eles estão tentando lá na Europa, através do acelerador quântico, criar coisas e já estão conseguindo fazer isso, né? E para vocês terem uma ideia, quem não sabe, mas, por exemplo, toda essa tecnologia, tudo que existe hoje, vem lá da Segunda Guerra com a bomba atômica, que foi quando se descobriu a grande energia que tem dentro de um átomo. Só para vocês saberem, a bomba de Hiroshima, que foi aquele estrago tremendo, ela apenas conseguiu destruir, né, não destruir, mas abrir 16% do átomo. Não foi o átomo todo. Se fosse o átomo todo, talvez nenhum de nós estivéssemos aqui. Então, Deus é essa energia, entre aspas, né, para a quântica, que permeia tudo, que está em tudo. Mas a gente que tem um entendimento um pouco maior, uma consciência um pouco maior, a gente entende que tudo bem, existe uma energia que permeia tudo e que é poderosa e que cria. Mas e a inteligência por trás disso? A mesma coisa quando Darwin falou da lei da evolução, o que ele fez? Né? Disseram que Darwin matou Deus, porque então tudo é evolução, a gente vem do macaco, então não existe mais Deus. Tudo bem que existe a lei da evolução também, a gente vê isso na natureza, a gente vê isso nos animais, a gente vê isso em tudo, mas qual a inteligência que criou? Qual a inteligência que está por trás dessa coisa de que o mais forte vai sobreviver e tudo isso, né? Nas espécies, tanto animais como vegetais. Então, existe algo mais, existe uma inteligência por trás, e é Deus. Então, mesmo que você vá para a parte física, para a científica, que você vai verificar que realmente aquilo existe, que realmente as leis existem, quem criou essas leis? Tem uma consciência por trás disso, que é a que nos guia. Então, quando eu fui para esse IP, eu fui pensando em duas coisas. A primeira, em ver se eu conseguia, porque apesar do Pablo ter falado dessa coisa do bloqueio parental, né, de pai, de paternidade, eu não conseguia ver nenhuma situação, nenhum momento lá na minha infância, alguma coisa que realmente eu pudesse desbloquear. E eu queria descobrir o que era que estava me impedindo de ter um relacionamento, de ter uma pessoa que realmente fosse fiel, fosse parceiro, que tivesse essa coisa, sabe, mais evoluída espiritualmente, que buscasse uma conexão com Deus, e eu não tinha conseguido ainda. E o segundo motivo foi para fazer network, né, para conhecer pessoas, mudar ambientes e tentar também mudar essa frequência toda. E foi muito interessante o curso todo para mim. Fiz lá o desbloqueio,
Tentei encontrar, na verdade, essa situação com o meu pai, que não foi ainda 100%, lá não foi, mas olha que interessante. No pós-IP, eu acabei conversando com uma pessoa, e essa pessoa contando a história dela para mim, caiu a ficha. Ela tinha passado por um abuso na infância, exatamente igual o meu, e ela tinha, na fase adulta, o mesmo sintoma, vamos dizer assim, com relação a relacionamento, com relação a sexo, com relação a uma série de coisas, e ela descobriu, quando ela fez o IP, que tinha sido por conta desse abuso da infância. Então, olha só como são vários bloqueios, são várias coisas que estão ligadas. Não resolvi lá no IP, mas através dessa conversa, depois eu tive com essa pessoa, eu consegui lembrar onde que era, e aí, com os comandos quânticos, que também com o comando quântico a gente faz a ressignificação, porque no IP você vai lá e desbloqueia um momento, né? E depois você pode ir desbloqueando outros usando a mesma técnica. Mas a nível do que eu trabalho, o que acontece? Todo sentimento negativo que você vive, ele faz parte do seu campo eletromagnético. Ele fica impregnado em você até que você ressignifique e corte essa frequência, vamos dizer assim. Então, se você passou uma situação de trauma lá na infância, sei lá, um abuso, por exemplo, que você sentiu medo, que você sentiu vergonha, que você sentiu raiva, você ressignifica aquilo, já vamos dizer que aquilo é 60% da carga negativa que você tem com aquele sentimento. Só que durante a sua vida, todas as vezes que você viveu situações em que você sentiu aquele sentimento, você tem que ressignificar também. Por quê? Porque aquele sentimento, ele, tipo assim, ele se retroalimenta. E aí, cada vez que você sente aquela árvore, vamos dizer assim, que você gerou com aquele trauma uma semente que começou a crescer uma árvore. Cada vez que você vive aquele sentimento, essa árvore vai crescendo. E por mais que você vai lá e tirou uma grande parte dessa árvore com o desbloqueio, você não acabou, não arrancou a raiz da árvore. Você foi lá e cortou. Mas essa árvore vai voltar a crescer se você não ressignificar tudo. Então, eu comecei a fazer esse trabalho de ressignificar todos esses sentimentos, desde aquele fato até hoje. E eu acredito que agora eu estou com uma nova energia, uma nova frequência, uma nova visão das coisas. E essas aulas, tudo isso que a gente tem aprendido, um dos hábitos que eu mudei, que é acordar mais cedo, que eu acordava normalmente entre 9, 9h30, uma vida já bem sossegada. E quando eu comecei a fazer o curso de comandos quânticos, que eu comecei a comercializar na internet, eu nunca pensei em fazer isso. Mas eu comecei a fazer um curso de filosofia há 2 anos atrás, e sempre tudo que eu sei eu vou ensinando para as pessoas. Eu sou essa pessoa de compartilhar, de levar, de querer ajudar o próximo sempre. Isso eu fiz no curso de filosofia com algumas pessoas, a pessoa vinha e me contava alguma situação que estava passando, faz esse comando, faz tal comando. Não consigo dormir, eu ensinava o comando da insônia. Não sei o quê, eu fazia um comando específico para a pessoa. E aí uma dessas pessoas que teve vários resultados, recebeu uma herança sem o pai ter morrido em 30 dias, conseguiu mudar uma situação de trabalho, conseguiu resolver uma situação de relacionamento com o paciente. E ela falou, Eliane, você tem que levar isso para a internet, porque olha quantas pessoas você já ajudou aqui, imagina se você estiver na internet, quantas você vai ajudar. E aí eu resolvi lançar esse curso, né, de comandos quânticos, comecei no começo do ano, e em vários momentos eu penso assim, gente, o que eu estou fazendo? Minha vida estava tão boa. Dormia até 9h, 9h30, eu tenho algumas coisas assim. No meu trabalho, na minha corretora, eu posso trabalhar 2 horas por dia, eu posso trabalhar todos os dias, ou eu posso trabalhar 2 dias na semana e descansar 3, ou eu posso trabalhar a semana inteira e descansar 2 semanas direto. Então, assim, a vida tranquila, sabe? Tudo bem, tudo, né, fluindo. Aí eu falei, para que eu fui arrumar essa encrenca? E vários momentos eu pensei em desistir. Por quê? Você começa a mexer com a internet, você tem que gravar um monte de vídeo, tem que gravar conteúdo, tem que estar toda hora postando coisa no Instagram, e não sei o quê. E o cara que me lança,
Você tem que publicar vídeo a cada 2 minutos, tem que publicar uma história, tudo que você está fazendo, sua vida tem que ser uma novela. E o cara começou a me encher, e aquilo começou a tirar a minha paz e tudo aquilo. E eu falava, gente, aí eu penso, não, vou desistir. E aí vem um depoimento de alguém que viu alguma coisa minha e eu ajudei, aí eu recebo lá no direct, nossa, foi Deus que colocou você no meu caminho, porque eu consegui resolver tal coisa, porque eu estava a ponto de me matar, ou porque não sei o que. Nossa, assim, são tantos depoimentos. E aí, quando eu olho aquilo, eu falo, não, eu não posso desistir, eu tenho que continuar. E aí, dali a pouco, acontecem outras coisas, e a gente mexe com frequência, com energia, e aí você começa a aparecer, e você lida com... Imagina, gente, você mexer com pessoas que estão nesse processo suicida, pessoas viciadas, porque eu já tirei pessoas de vício de cocaína, de maconha, de cigarro, de roer unha, de vários tipos de vício de jogos. Uma pessoa tinha tipo, praticamente acabado com ela e com a família com vício de jogos. Então, assim, você mexe com muita energia pesada. E às vezes via aquilo e eu não estava conseguindo me equilibrar e lidar com tudo aquilo. Eu falava, gente, para quê? Vou largar isso, vou pegar meu dinheiro e vou pegar meu tempo, viajar, cuidar de mim, relaxar, para quê? Já estou bem. Mas aí vem um depoimento desse, eu falo, não, eu tenho que fazer isso. E lá no IP, eu realmente, na hora que a gente busca, né, o nosso propósito, eu entendi que meu propósito é esse, transformar vidas, levar esse conhecimento, né, da quântica, mostrar para as pessoas como que essa energia funciona, como você neutralizar, ressignificar esses traumas do passado, todos esses sentimentos, elevar a sua frequência e realmente começar a atrair para a vida aquilo que você quer, né, para a sua vida, que você deseja. E esse pós-IP, para mim, foi o mais importante do que o próprio IP, por conta dessa conexão, por conta de eu descobrir da onde que vinha todo esse problema. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Só gratidão. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, podem abrir aí os microfones. Eu não tenho nenhuma pergunta, não. Quero agradecer mesmo, Eliane. Até me identifiquei um pouco com a sua história, porque, tipo, minha infância, né? Você falando lá da sua infância, minha infância também foi bem. A casa, a gente morou em casas e quartinhos e com padrasto eu morei, e, tipo, a casa. Metade da parede era lençol e o resto era algumas tábuas assim, enfim, umas situações bem complexas, bem sofridas, né? E aí a gente vai realmente colocando isso esquecido lá, porque a gente acaba encontrando, por exemplo, eu quando comecei a trabalhar, na verdade, com uns 15 anos, eu fui enxergando as coisas aos poucos, porque, tipo, vim da extrema pobreza. E aí eu fiquei pensando assim, não, eu preciso ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. A questão nossa, a gente se liga, eu preciso ganhar dinheiro, é por aqui, é por aqui. E digamos isso, esse ganhar dinheiro foi a minha borboletinha lá na hora do desbloqueio que a gente vê, o que me distraiu, o que me tirou do que eu realmente deveria, né, ficar conectada, buscar conexão com Deus. Uhum. Eu fui lá para essa questão. Então, eu me identifico porque é natural, né, do ser humano, a gente vai procurar a solução. Sim, E eu me identifiquei bastante, assim, com você. Obrigada por compartilhar a história. Tipo, assim, a gente não se sente, assim, tão sozinho no mundo, assim, né, quando alguém compartilha. Legal, verdade. sabe? Obrigada. Obrigada por compartilhar também. Bom dia, pessoal. Bom dia, Eliane. Bom Eu queria dia. saber se você pode compartilhar o, a, como é que fala? Não sei se é vídeo ou áudio de meditação que você tem aí para quem tem insônia. Porque o meu marido está com esse problema, né? E eu falo algumas coisas para ele, mas como ele ainda não faz parte desse mundo, ele não acredita, ele é bem cético. Mas de Uhum. repente eu falando que foi uma pessoa de fora que passou, ele talvez pratique e faça, dê resultado para ele, entendeu? Sim. Você quer anotar? Você tem como mandar para. É que Eu eu estou no coloco, celular. tá, eu vou colocar lá no grupo.
Se você Vou puder colocar mandar lá no no grupo, grupo. porque às vezes ajuda mais pessoas também, né? Sim, eu vou colocar lá no grupo o comando para insônia. E ele é muito interessante. Eu estou com uma turma nova que entrou essa semana, um grupo só de insônia. E é tão interessante o comando para insônia que a pessoa faz no primeiro dia, ela já tem resultado imediato. Ela já dorme melhor aquela noite. E aí até eu vou mandar também lá um link de uma live que eu fiz com essa turma, onde tem lá uma pessoa que tinha acabado de entrar no grupo, fez o comando e ela já deu o depoimento que conseguiu dormir melhor. E não é Isso é bom. só, porque olha só, esse comando não é só para você dormir muito. Você pode dormir 1 hora ou 2 horas, não importa, mas o tempo que você dormir, você vai acordar como se você tivesse dormido 8 horas. Você vai acordar feliz, bem disposta, com a mente perfeita. É muito bom. Eu vou colocar lá no grupo. Então isso é bom até para a gente mesmo, né? Porque eu falo Para todo assim, mundo. Eu faço todos chegar, os né, dias. alcançar o sono REM mesmo, né? Que é o sono Exatamente. profundo. Porque o que, que Eu, na acontece? verdade, Esse eu comando para consigo. insônia, ele é assim. A nossa mente, veja, a nossa essência divina, ela comanda nossas emoções, né? Que é o Deus interno que nós temos, o Deus que habita em nós. Só que a nossa mente comanda nosso corpo. Então, o comando para insônia, ele não tem a ver com a essência divina, é um comando para a mente, onde a sua mente, você dá um comando para a sua mente para dominar e fazer aquilo que você quer, assim como o comando de emagrecimento também. O comando de emagrecimento não tem nada a ver com a essência divina. Tudo que é do corpo físico, o comando é para a mente. Então, você, através de um comando, você determina para a sua mente e ela vai dar um comando para o seu organismo do que é para fazer ou não. Então, e tudo que está relacionado ao físico, o comando é para a mente. Aí eu coloco lá, inclusive, o link dessa, aí que eu fiz uma aula especial para essa turma, só sobre insônia, e aí eu coloco também lá o link. Mais alguém quer falar alguma Se der coisa? para liberar o de emagrecimento também, eu agradeço. Eu devo ter uma. Na verdade, o do emagrecimento, eu participei de um podcast onde eu ensinei ele. Eu vou colocar o link dele lá também, tá bom? Mais alguém, Obrigado, gente? Eliane, pelo seu depoimento aí, foi muito bom também. Eu quero também esse link aí Obrigado. da sugestão do sono, né? Tá E Deu uma cortou, travada, Moacir. Moacir. Acho que ele caiu, né? É. muito bom. Parece que sim, ficou aqui um bocadinho travado, Mas mas é acho muito que é só do importante o Moacir. sono, né? Porque Olha, o que acontece? Eu tenho um grupo para insônia, eu tenho um grupo para depressão, eu tenho um grupo para vício, de todos, e eu eu vou tenho um contar. grupo de Desculpa aí, prosperidade. Jorge. Obrigado aí. E só para explicar o que acontece, a pessoa pode ter problema em todas as áreas. Enquanto ela não resolver a questão do sono, ela não vai conseguir resolver o resto, porque se a sua mente não está descansada, se a sua mente não está bem, né, você não dorme, começa o quê? Saturar a sua mente, você perde o foco, você perde concentração, você não consegue fazer o que você tem que fazer. Então, o primeiro passo, seja para qualquer um deles, seja depressão, seja vício, não importa, eu falo, vai primeiro para o grupo da insônia, resolve a questão do sono, começa a dormir, porque aí a sua mente, estando descansada, você vai conseguir aí focar, aí depois desse vai para a parte da depressão, que você tem que trabalhar os sentimentos negativos, neutralizar tudo para elevar a frequência, aí resolveu isso, aí você consegue sair dos vícios, resolveu isso, aí você vai buscar prosperidade, porque enquanto essas 3 áreas não estiver resolvida, você não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Gente, eu realmente preciso ir, então. Se alguém quiser lá no grupo fazer mais alguma pergunta ou fazer alguma coisa lá, porque agora às 8h15 eu tenho a minha live, que eu faço todos os dias no Instagram, onde eu ensino comandos de programação diário para você já determinar, emanar essa onda de que você quer para o seu dia, e aí sim, sempre conectando primeiro com a nossa essência divina, com Deus que habita em nós. Obrigado, Eliane. Bom dia a todos, bom fim de semana. Joaquim, eu vi que a aula ficou gravada, a gente vai ter acesso a essa gravação? Depois ponho no grupo. Ah, Muito legal. obrigado, Tá aí, bom, pessoal. querido. Bom Obrigado. dia, Eli. Gratidão a todos. Adeus, Gratidão bom aí, dia. viu? Gratidão para Muito todos. bom. Obrigado. Beijo, um Eu vi aqui excepcional dia alguém para todos escreveu. vocês. Deus Ah, abençoe a todos. Tchau, tchau. Também. amém. Tchau, tchau.